cheiro doce da morte pairava sobre Canudos Pequeno quando o Lampião chegou. Não era o cheiro comum do sertão, aquele que todo mundo conhece, de bicho morto no sol ou de terra seca. Era diferente. Era o cheiro de gente morrendo devagar, um por um, enquanto quem tinha o remédio esperava o dinheiro entrar no bolso. O sol castigava impiedoso, como sempre fazia naquelas terras esquecidas por Deus e lembradas apenas pelo diabo. Mas mesmo para os padrões do sertão, havia algo profundamente errado no ar. O silêncio era pesado, interrompido apenas por tosses fracas que vinham das casas de taipa e pelo choro abafado das mães que velavam seus filhos moribundos. Virgulino Ferreira da Silva desmontou do cavalo alazão e olhou ao redor da praça central. Suas botas de couro bateram no chão ressecado com o som seco que acompanhava cada passo de sua lenda. O chapéu de couro enfeitado com moedas de prata e medalhas de santos protegia seu rosto marcado pelos anos de cangaço, mas não conseguia esconder a expressão de incredulidade que tomou conta de suas feições. O que viu fez até um homem como ele, que já tinha visto de tudo, desde execuções públicas até crianças órfãs comendo terra de fome, sentir um aperto no peito. Mulheres magras como gravetos carregavam crianças mais magras ainda, pequenos corpos que pareciam ter perdido toda a substância vital. Homens que deviam ser fortes, acostumados ao trabalho pesado da roça e da criação, curvavam as costas como velhos centenários. E todos, absolutamente todos, tinham aquela marca terrível na pele. As feridas roxas que não saravam, a tosse que não passava, os olhos vidrados de quem não tem mais força nem para esperar a morte. Era como se uma praga bíblica tivesse descido sobre aquele pedaço esquecido do mundo. Mas Lampião, homem experiente nos mistérios e crueldades do sertão, sabia reconhecer a diferença entre castigo divino e maldade humana. E aquilo que via em Canudos Pequeno tinha o cheiro inconfundível da segunda opção. "Capitão", murmurou Corisco ao seu lado, ajustando a cartucheira de couro que cruzava seu peito magro. "Nunca vi coisa igual. É como se Deus tivesse esquecido esse povo." Antônio Silvino, conhecido como Corisco pelos inimigos e pela fama, era o braço direito de Lampião há mais de 10 anos. Havia visto cidades inteiras destruídas pela seca, famílias despedaçadas pela violência dos coronéis, crianças morrendo de fome nas estradas empoeiradas. Mas nunca, em toda a sua experiência no cangaço, havia presenciado uma desolação tão sistemática, tão organizada. Mas Lampião conhecia o sertão melhor que qualquer homem vivo. Conhecia cada pedra, cada espinho da caatinga, cada truque que a natureza e os homens usavam para sobreviver ou para matar. E sabia que quando Deus esquece um lugar, geralmente é porque algum diabo tomou conta primeiro. E este diabo, pelo que estava vendo, usava terno e gravata. O bando de Lampião contava com 22 homens naquele dia. Estavam todos montados a cavalo, dispostos em semicírculo atrás de seu líder, como uma guarda pretoriana do sertão. Cada um carregava o armamento típico do cangaço: rifles Winchester, revólveres Colt, cartucheiras cruzadas no peito, peixeiras afiadas como navalhas, e a determinação fria de quem aprendera desde cedo que no sertão não existia lei além da que se escrevia com sangue e coragem. Maria Bonita estava a poucos metros de distância, observando com atenção as mulheres que se arrastavam pela praça. Nascida Maria Déia, havia deixado para trás uma vida de relativa segurança para seguir o homem que amava através dos perigos do cangaço, mas tinha um instinto natural para observar detalhes que escapavam até mesmo aos homens mais experientes do bando. Foi então que Lampião ouviu o som que mudaria tudo. Cascos de cavalo batendo no chão com pressa, vindo da direção da casa grande no alto da colina. O som era diferente. Não era a pressa desesperada de quem fugia de algum perigo, nem a urgência de quem levava notícias importantes.
Era a pressa calculada de quem tinha um cronograma a cumprir e lucros a contabilizar. Lampião estreitou os olhos. Aqueles olhos que já haviam visto morrer coronéis e jagunços, que conheciam a diferença entre um homem corajoso e um covarde a 100 metros de distância. E viu um homem elegante descendo a ladeira montado num cavalo baio bem cuidado. O animal era gordo, bem alimentado. Suas patas não tinham a marca dos espinhos da caatinga, nem o desgaste das longas caminhadas. Era um cavalo de cidade, de homem rico. O cavaleiro usava roupa de doutor, terno preto bem cortado, chapéu de feltro importado que valia mais que o que a maioria das famílias daquela vila via em um ano inteiro. Maleta de couro inglês na mão. Mas tinha pressa demais para alguém que estava indo cuidar de doente. Era a pressa de quem tem negócios a resolver, dinheiro a contar, lucros a calcular. O homem passou pela praça sem olhar para os lados, como se aquela gente sofrendo fosse parte da paisagem, como se as tosses que ecoavam pelas ruas fossem apenas o som do vento. Passou por uma criança que se arrastava no chão, muito fraca para ficar de pé, sem nem mesmo diminuir o passo. Passou por um velho que pedia uma esmola com a voz rouca, ignorando completamente sua existência. Entrou numa casa pequena do outro lado da rua. A única construção da vila que tinha vidro nas janelas e tinta fresca nas paredes. A única que não tinha rachaduras causadas pelo sol. A única com uma cerca bem cuidada e flores plantadas na frente. Em meio à desolação geral de Canudos Pequeno, aquela casa brilhava como um oásis de prosperidade. A placa na porta, feita de madeira envernizada e letras douradas, dizia: Dr. Aristides Carvalho, Medicina e Cirurgia. Lampião observou por alguns minutos, usando aquela paciência de caçador que havia aprendido nas longas emboscadas contra as volantes do governo. Pessoas entravam na casa do médico carregando sacos de farinha, cestas com os últimos ovos de suas galinhas, animais domésticos que representavam suas únicas posses de valor. Uma mulher entrou carregando uma galinha magra e saiu de mãos vazias, segurando apenas um vidrinho pequeno que protegia como se fosse feito de ouro puro. Tudo que tinham de valor, tudo que representava a diferença entre a vida e a morte no sertão, era trocado por aqueles vidrinhos pequenos. Saíam com aqueles remédios nas mãos, agarrando-os como se fossem a própria salvação encarnada em líquido. Mas pelo que Lampião podia ver, com seus olhos treinados para perceber os sinais de força e fraqueza nos homens, ninguém estava melhorando. Pelo contrário, as pessoas que entravam no consultório pareciam ter uma esperança desesperada nos olhos. As que saíam tinham a resignação de quem havia feito o último sacrifício possível e ainda assim não encontrara a cura. Tem coisa errada aqui, pensou Lampião. E quando Virgulino Ferreira da Silva sentia que tinha coisa errada, geralmente alguém ia pagar caro. Maria Bonita se aproximou, caminhando com a discrição felina que havia aprendido nos anos de cangaço. Trazia informações que havia colhido com as mulheres da vila, usando sua natural habilidade para ganhar a confiança de outras mulheres em situações de desespero. No sertão, as mulheres eram as verdadeiras guardiãs dos segredos das famílias. E Maria sabia como fazer com que elas falassem. Virgulino, disse ela baixinho, verificando se nenhum dos homens do bando estava próximo o suficiente para ouvir. Essa doença toda começou faz 3 meses. Do nada. As pessoas começaram a adoecer uma por uma, sempre a mesma coisa. Feridas na pele que não saram, tosse com sangue que não passa, fraqueza que vai tomando conta do corpo inteiro até a pessoa não conseguir nem se levantar da cama. Lampião assentiu, continuando a observar o movimento na casa do médico enquanto absorvia cada palavra de Maria. Havia aprendido a valorizar as informações que ela coletava. Eram sempre precisas, sempre revelavam aspectos da situação que escapavam ao olhar masculino. E o médico? Perguntou sem tirar os olhos do consultório. Chegou aqui uma semana antes da doença começar, respondeu Maria, baixando ainda mais a voz.
Disse que era enviado pelo coronel Augusto Pereira para cuidar da saúde do povo. Montou o consultório, trouxe medicamentos, se apresentou como um homem de ciência vindo da capital para ajudar os pobres do interior. Maria fez uma pausa, observando uma família que se aproximava da casa do médico. O pai carregava uma cabra nos braços, provavelmente o único animal que ainda possuíam. A mãe segurava uma criança doente e duas outras crianças menores se agarravam à sua saia rasgada. Só que o remédio dele custa tudo que a pessoa tem, continuou. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Terra, gado, casa, móveis, joias de família, tudo. As pessoas ficam sem nada para poder comprar o medicamento. Lampião sentiu aquela sensação familiar crescendo no peito, a mesma que sentia quando estava para descobrir uma traição, uma injustiça, um crime que gritava por vingança. Era como um calor que começava no estômago e subia até a garganta, fazendo seus músculos se retesarem como cordas de viola, prestes a arrebentar. E quem não pode pagar o preço que ele pede? Morre! Respondeu Maria Bonita simplesmente, mas sua voz carregava toda a tristeza acumulada de 3 meses de testemunhar mortes evitáveis. Foi nesse momento que Lampião viu uma cena que fez seu sangue ferver como chumbo derretido. Uma mulher jovem, magra como um graveto seco pela seca mais cruel, se arrastava até a porta do consultório. Devia ter uns 20 e poucos anos, mas parecia muito mais velha. O sofrimento havia envelhecido seu rosto, curvado suas costas, apagado o brilho de seus olhos. Trazia nos braços uma criança de uns 5 anos, mais morta que viva. A menina era tão pequena, tão frágil, que parecia um passarinho caído do ninho. Sua respiração era laboriosa, entrecortada por uma tosse seca que sacudia todo o seu corpinho. As feridas roxas cobriam seus braços magros como pequenas flores diabólicas. Atrás da mulher vinha um homem que devia ser o marido, ou o que restava dele. Devia ter sido forte uma vez, acostumado ao trabalho pesado da roça, mas agora se arrastava como um fantasma de si mesmo. Carregava uma galinha esquelética e um saco de farinha que não devia ter mais que 2 quilos. Provavelmente tudo que a família possuía no mundo inteiro. Lampião observou a cena com a atenção concentrada de um predador estudando sua presa. Cada detalhe era importante. Cada gesto revelava uma parte da verdade que ele estava começando a desvendar. O médico abriu a porta do consultório no mesmo instante em que a família se aproximou. Era como se estivesse esperando por eles, como se soubesse exatamente quando chegariam. Olhou para a galinha doente e para o saco meio vazio de farinha com a expressão de um comerciante avaliando mercadorias em um mercado. Não havia compaixão em seu rosto, não havia a preocupação médica com o sofrimento da criança. Havia apenas o cálculo frio do lucro. Balançou a cabeça negativamente, como quem recusa uma oferta comercial insatisfatória. Não é suficiente, disse, sua voz carregando a frieza de quem havia pronunciado essas mesmas palavras dezenas de vezes. O remédio para uma criança nesse estado custa muito mais que isso. A mulher se ajoelhou na frente dele, depositando a filha moribunda no chão, de terra batida. Suas lágrimas caíam como chuva escassa no sertão, molhando o chão ressecado, enquanto ela implorava com toda a dignidade que ainda lhe restava. Doutor, por favor, disse a voz quebrada pela emoção. É tudo que temos. Vendemos a cabra ontem para comprar essa farinha. Não temos mais nada. A menina está morrendo. O senhor é médico. Jurou salvar vidas. O homem olhou para ela com a mesma expressão que usaria para olhar um inseto incomodando seu jantar. Sinto muito, respondeu, sem demonstrar sentir coisa alguma. Mas medicina não é caridade. Tenho custos, tenho responsabilidades. Se não podem pagar o preço justo, procurem outro lugar. E então fez algo que ficaria gravado para sempre na memória de Lampião. Fechou a porta na cara daquela mãe desesperada. A criança morreu ali mesmo, nos braços da mãe, na frente da casa do médico que tinha o remédio, e não quis dar. Morreu devagar,
com pequenos espasmos que foram diminuindo até parar completamente. Morreu enquanto sua mãe cantava uma cantiga de ninar, tentando levar consolo para os últimos momentos de vida da filha. O pai ficou em pé ao lado delas, segurando ainda a galinha e o saco de farinha que não haviam sido suficientes para salvar sua criança. Olhava para a porta fechada do consultório com uma expressão de incompreensão absoluta, como se não conseguisse processar tamanha crueldade. Lampião virou-se para Corisco e o tenente do cangaço reconheceu imediatamente aquela expressão no rosto de seu capitão. Era a mesma que havia visto antes de Lampião decidir exterminar uma quadrilha de jagunços que estuprava mulheres indefesas. A mesma que havia visto quando descobriram um coronel que marcava escravos com ferro em brasa. Era a expressão de um homem que havia encontrado o mal em estado puro e decidido erradicá-lo da face da terra. "Manda os homens se espalharem", disse, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. "Quero saber tudo sobre esse médico e sobre o coronel Augusto Pereira. Cada movimento que fazem, cada conversa que têm, cada vintém que muda de mão. Quero saber o que comem no café da manhã e quantas vezes respiram por minuto." Fez uma pausa, olhando novamente para a mulher que ainda chorava sobre o corpo da filha morta. "E quero saber também sobre os outros lugares onde essa mesma doença apareceu, porque tenho certeza de que Canudos Pequeno não é o primeiro." "E se for o que estou pensando, capitão?" perguntou Corisco, embora já soubesse a resposta. Lampião olhou para a mulher que chorava sobre o corpo da filha morta. Depois, ergueu os olhos para a casa do médico, onde podia ver uma cortina se mexendo numa das janelas. O homem estava lá dentro, provavelmente contando as moedas que havia ganho naquele dia com a desgraça alheia. "Se for o que estou pensando, Corisco", disse, a voz baixa, mas carregada de uma promessa terrível, "esse sertão vai ver uma epidemia de verdade, a epidemia de justiça que eu vou trazer." E enquanto o sol começava a se inclinar para o oeste, pintando o céu de Canudos Pequeno, com tons de vermelho sangue, Lampião já sabia que havia encontrado mais que um simples crime. Havia encontrado uma sistemática transformação do sofrimento humano em lucro privado. E se havia uma coisa que Virgulino Ferreira da Silva não tolerava, era ver gente inocente sendo transformada em moeda de troca. A investigação começaria naquela mesma noite. E quando terminasse, todo o sertão saberia que existem certas linhas que um homem não pode cruzar sem pagar o preço mais alto de todos. O preço cobrado pela justiça de Lampião. 3 dias depois, Lampião tinha todas as informações que precisava. E o que descobriu fez até um homem acostumado com todas as formas de crueldade humana sentir uma náusea profunda. O tipo de nojo que vem não apenas do estômago, mas da alma. Estava reunido com seu bando numa gruta seca, protegida do sol inclemente e escondida dos olhos curiosos a 5 léguas de Canudos Pequeno. A caverna era um dos muitos esconderijos que Lampião havia estabelecido ao longo dos anos de cangaço. Lugares estratégicos onde podia reunir seus homens, planejar operações e descansar entre as batalhas que travava contra os poderosos do sertão. Maria Bonita havia passado os últimos 2 dias infiltrada como doméstica na casa do coronel Augusto Pereira. Uma missão perigosa que exigia toda a sua habilidade para dissimular e observar sem despertar suspeitas. Corisco tinha seguido discretamente o médico em suas visitas médicas pelos povoados vizinhos, descobrindo um padrão de comportamento que confirmava as piores suspeitas de Lampião. José Sereno, o mais discreto do bando, tinha conversado com os vaqueiros que transportavam os suprimentos do doutor, usando sua aparência inofensiva para extrair informações valiosas. Cada informação coletada era uma peça de um quebra-cabeça diabólico, um esquema tão bem organizado e sistemático que chegava a ser admirável em sua eficiência, se não fosse também completamente monstruoso em sua crueldade.
Conta tudo de novo, Maria, pediu Lampião, sentado numa pedra lisa que servia como cadeira improvisada. Quero ter certeza de cada detalhe antes de agir. Maria Bonita estava sentada numa pedra próxima, ainda usando o vestido simples de algodão cru que havia usado para se disfarçar de empregada doméstica. Mas nos olhos tinha o brilho perigoso de quem havia descoberto uma verdade terrível e estava ansiosa para ver justiça sendo feita. O Coronel Augusto e o Dr. Aristides são parceiros há mais de um ano, começou ela, a voz controlada, mas carregada de indignação. O plano deles é simples na concepção, mas diabólico na execução. Eles chegam numa cidade ou vila, sempre lugares pequenos, isolados, onde o povo é pobre e não tem acesso a médicos de verdade. Fez uma pausa, aceitando a cuia com água que Corisco lhe oferecia. O calor da gruta era sufocante, mesmo protegida do sol direto. O médico espalha a doença de propósito na água dos açudes, nas fontes, nos poços, em qualquer lugar onde o povo vai buscar água para beber e cozinhar. Ele tem um método específico, científico até. Como assim científico? Perguntou Zé Sereno, franzindo o senho. Ele estudou isso. Tem livros, anotações, cálculos de quanto veneno usar para causar doença sem matar rápido demais. A ideia é deixar as pessoas doentes o suficiente para desesperar, mas vivas o suficiente para pagar por medicamentos. A informação caiu sobre o grupo como um raio. Havia uma diferença brutal entre matar por raiva, por vingança, por necessidade e matar por puro cálculo financeiro. Era a diferença entre ser um criminoso e ser um monstro. Como ele espalha a doença? Perguntou Lampião, sua voz ficando cada vez mais baixa, um sinal que todos do bando conheciam bem. Tem uns vidros especiais na maleta dele, cheios de água contaminada, que ele prepara em laboratório. Vai de madrugada nos açudes e despeja aquilo na água. Sabe exatamente quanto usar para contaminar toda a fonte sem deixar rastros óbvios. Corisco cuspiu no chão com nojo. E depois? Depois, ele espera alguns dias e se apresenta como o médico enviado pelo coronel para salvar o povo da epidemia misteriosa. Chega como salvador, montado no cavalo, com maleta de couro e diploma de médico. O povo o recebe como se fosse a salvação encarnada. E o remédio que ele vende? Perguntou Lampião, embora já soubesse a resposta. Funciona perfeitamente, confirmou Maria Bonita. E havia uma amargura terrível em sua voz, mas só porque é o antídoto específico para o veneno que ele mesmo espalhou. É como se ele envenenasse as pessoas deliberadamente e depois vendesse a cura pelo preço que quisesse cobrar. Lampião ficou em silêncio por um longo momento, processando a enormidade daquela revelação. Conhecia muitas formas de maldade humana. Havia visto coronéis que estupravam escravas, jagunços que matavam por prazer, políticos que roubavam comida da boca dos famintos. Mas aquilo superava tudo. Era uma crueldade sistemática, científica, transformada em método de enriquecimento. Quantas cidades eles já fizeram isso? Perguntou finalmente. Canudos Pequeno é a quinta, respondeu Corisco, que havia completado sua própria investigação. Passei pelos outros lugares durante esses 3 dias. Em Pedra Branca, em Lagoa Seca, em Várzea do Cedro, em Riacho dos Cavalos. Todos a mesma história. Doença misteriosa que aparece do nada. Médico salvador que chega na hora certa. Povo que perde tudo para comprar remédio. E quem não pode pagar, morre, disse Corisco simplesmente. Em Pedra Branca, morreram 17 pessoas. Em Lagoa Seca, 21. Em Várzea do Cedro, 14. Sempre as mais pobres, sempre as que não tinham com que pagar. Lampião levantou-se e começou a andar de um lado para o outro da gruta, seus passos ecoando nas paredes de pedra. Podia sentir a raiva crescendo dentro dele como um fogo que ganha força no vento seco do sertão. Mas não era a raiva cega, descontrolada. Era a fúria calculada do justiceiro que encontrou o crime perfeito e decidiu destruí-lo completamente. José Sereno, o que descobriu sobre os suprimentos?
José se adiantou, tirando um caderno pequeno do bolso da camisa. Era um homem meticuloso, que anotava tudo o que considerava importante. O médico recebe carregamentos toda semana, sempre nas madrugadas de quinta-feira. Vem de Recife em carroças do coronel, sempre escoltadas por 2 capangas armados. E tem uma coisa muito estranha. Além dos vidros com veneno, ele recebe também caixas com ouro e dinheiro dos lugares onde já passou. Quanto dinheiro? Muito, capitão, muito mesmo. Vi uma das carroças sendo descarregada e havia pelo menos 3 sacos de moedas de ouro, maços de notas da República, joias confiscadas das famílias. O suficiente para comprar uma fazenda inteira com gado e tudo. E onde guardam esse dinheiro? Na casa do coronel Augusto. Tem um cofre de ferro alemão no escritório dele, daqueles que nem dinamite arrebenta. O dinheiro fica lá, junto com os contratos de compra das terras que as famílias venderam para pagar remédio. Lampião parou de andar. Contratos de compra é a parte mais diabólica do esquema, explicou Maria Bonita. Quando as famílias não têm dinheiro suficiente para comprar o remédio, o coronel oferece comprar suas terras por um preço bem baixo. Diz que é para ajudar, que está fazendo caridade. As pessoas vendem tudo para salvar os filhos doentes. E depois elas ficam sem terra, sem casa, sem nada. Viram agregados nas terras que antes eram delas, trabalhando para o coronel que roubou tudo que tinham. A magnitude do esquema era impressionante. Não era apenas assassinato por dinheiro. Era um sistema completo de expropriação que transformava proprietários em escravos, famílias em mendigos, comunidades inteiras em fonte de lucro. Quantos homens o coronel tem? Perguntou Lampião. Uns 20 capangas na fazenda principal, respondeu Corisco. Bem armados, mas relaxados. Acham que ninguém vai mexer com eles porque o esquema é perfeito demais para ser descoberto. Lampião sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Era o sorriso de um predador que acabara de localizar sua presa. Estão enganados, disse simplesmente. Virou-se para o bando e todos os homens se endireitaram instintivamente. Conheciam aquele tom de voz, aquela postura. Sabiam que Lampião havia tomado uma decisão e que a partir daquele momento nada no mundo o faria mudar de ideia. Escutem bem, rapaziada, disse, a voz carregada de uma autoridade que vinha dos anos de liderança no cangaço e das centenas de batalhas vencidas. Esse médico e esse coronel não estão só matando gente inocente por dinheiro. Eles estão fazendo pior que isso. Estão transformando o sofrimento humano numa ciência exata, numa fábrica de lucro. Fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem na gruta silenciosa. Estão envenenando crianças como se fossem ratos. Estão matando famílias inteiras. Estão destruindo comunidades que levaram gerações para construir. Isso não é só crime comum. É o tipo de maldade que ofende até o diabo. Outro silêncio, ainda mais pesado. Vamos acabar com isso. Mas não vai ser rápido, não vai ser fácil. E eles vão sofrer cada minuto por cada vida que tiraram, por cada lágrima que fizeram derramar, por cada família que destruíram. Corisco, que havia sido o braço direito de Lampião por tantos anos, que conseguia quase ler seus pensamentos, perguntou: "Qual é o plano, capitão?" Lampião olhou na direção de Canudos Pequeno, embora não pudesse vê-la dali. Podia imaginar as pessoas ainda sofrendo neste exato momento, algumas morrendo por falta de um remédio que estava ao alcance, mas custava mais que suas vidas inteiras. Primeiro, vamos curar o povo. Vamos pegar todo o antídoto que esse médico tem e distribuir de graça, como deveria ter sido desde o início. Depois, vamos cobrar a conta desses 2 diabos. E enquanto o sol se punha sobre a caatinga, tingindo as pedras da gruta com tons de vermelho sangue, Lampião afiava sua peixeira com movimentos lentos e precisos. Cada passada da lâmina na pedra era uma promessa. Uma promessa de que a epidemia de ganância que havia tomado conta daquelas terras ia encontrar seu antídoto. Um antídoto feito de justiça, chumbo e aço.
A operação começou antes do amanhecer, quando a escuridão ainda cobria a Caatinga como um manto protetor, e as estrelas brilhavam com a intensidade que só se vê no sertão, longe das luzes da civilização. Lampião havia dividido seu bando em 3 grupos, cada um com uma missão específica e crucial para o sucesso da operação. O plano era arriscado. Exigia coordenação perfeita e timing preciso, mas a raiva que queimava no peito de cada cangaceiro dava força suficiente para enfrentar qualquer perigo. A temperatura da madrugada era surpreendentemente fria, contrastando com o calor infernal que castigaria a região em poucas horas. Era a hora perfeita para uma operação que exigia discrição e velocidade. O vento soprava suave, carregando o perfume das plantas da Caatinga e abafando qualquer ruído que pudessem fazer. Maria Bonita liderava o primeiro grupo, composto por ela e 3 dos homens mais discretos do bando. Sua missão era a mais delicada e perigosa: entrar no laboratório improvisado do médico, localizar e roubar todo o antídoto disponível, descobrir a fórmula para produzir mais e, se possível, destruir o estoque de veneno para impedir futuras contaminações. Ela havia conseguido uma cópia da chave durante seus dias infiltrada como doméstica e conhecia cada canto da casa, cada tábua do assoalho que rangia, cada porta que fazia barulho ao abrir. Corisco comandava o segundo grupo, responsável por cercar a fazenda do coronel Augusto Pereira e impedir qualquer tentativa de fuga. Eram 12 homens, todos veteranos em operações noturnas, armados com rifles Winchester e facões afiados como navalhas. Sua tarefa era isolar completamente a propriedade, garantindo que nem o coronel, nem qualquer de seus capangas pudesse escapar para dar o alarme ou buscar reforços. Zé Sereno ficaria com o terceiro grupo, encarregado de proteger o povo de Canudos Pequeno caso houvesse retaliação, e também de começar a distribuição do antídoto assim que Maria Bonita conseguisse obtê-lo. Eram 5 homens, mas todos conheciam bem o terreno ao redor da vila e poderiam organizar a defesa dos moradores se necessário. Lampião ia sozinho atrás do médico. Era assim que preferia fazer as coisas mais importantes, sem testemunhas, sem complicações, apenas ele e sua vítima cara a cara, onde podia olhar nos olhos do criminoso e fazer justiça da forma mais pura possível. O doutor Aristides Carvalho estava em sua casa confortável, completamente alheio ao perigo que se aproximava. Eram 3 horas da madrugada. E ele estava em seu escritório particular, revisando meticulosamente os livros de contabilidade de sua operação criminosa. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados com brilhantina importada, bigode bem aparado no estilo que estava na moda entre os homens cultos da capital. Usava um hobby de seda vermelha sobre a camisa de linho branco, luxos pagos com o sofrimento e a morte de centenas de pessoas inocentes. Na sua mesa de mogno estava espalhada toda a documentação de seu empreendimento macabro. Listas com os nomes das vítimas, cálculos dos lucros obtidos em cada cidade, anotações sobre a dosagem ideal de veneno para maximizar o sofrimento sem causar morte imediata, correspondência com outros médicos que participavam do esquema em diferentes regiões. Estava tão concentrado em suas contas diabólicas, tão absorto em calcular quantas moedas de ouro cada vida humana podia render, que não ouviu os passos silenciosos se aproximando pela janela dos fundos. Só percebeu que não estava sozinho quando sentiu o cano frio de um revólver Colt .45 encostar em sua nuca, logo abaixo da linha do cabelo. "Bom dia, doutor", disse uma voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez o sangue do médico gelar nas veias como água de poço. Aristides tentou se virar, movendo-se instintivamente para encarar quem quer que fosse seu visitante noturno, mas a pressão firme da arma o manteve imóvel. Podia sentir o metal gelado contra sua pele. Podia sentir que a mão que segurava a arma era absolutamente firme, sem o menor tremor de nervosismo. Quem é você?"
gaguejou, sua voz soando estranha e aguda. O que quer? Se é dinheiro, eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva, respondeu a voz com a mesma calma mortal. Mas o povo me chama de Lampião. O médico engoliu em seco, sentindo sua garganta se fechar, como se alguém estivesse apertando suas mãos ao redor de seu pescoço. Havia ouvido falar do famoso cangaceiro, claro. Todo mundo no sertão conhecia a reputação do homem que fazia justiça com as próprias mãos, que protegia os fracos e castigava os opressores. Mas nunca imaginou que seus caminhos se cruzariam. Como aquele homem havia descoberto sua operação? Eu não fiz nada contra você, Lampião, disse, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Sou apenas um médico tentando ajudar o povo. Dedico minha vida a curar doenças, a salvar vidas. Lampião riu, mas era uma risada sem humor, carregada de desprezo e nojo. Ajudar o povo? É assim que você chama envenenar crianças? É assim que você chama transformar sofrimento em lucro? O médico tentou fingir surpresa, abrir a boca para protestar sua inocência, mas Lampião não lhe deu a chance. Doutor, disse ainda com a voz perigosamente calma, eu já sei de tudo. Sei dos vidros com veneno que você despeja nos açudes durante a madrugada. Sei do antídoto que você cobra mais caro que a vida de quem precisa. Sei que você e o Coronel Augusto estão matando gente inocente por dinheiro, destruindo famílias inteiras para encher seus bolsos de ouro. Aristides começou a suar frio, sentindo gotas de suor escorrer pela testa e pelas costas. Como aquele cangaceiro sabia de tudo? Havia sido tão cuidadoso, tão discreto, tão científico em seus métodos. Não sei do que está falando. Tentou uma última vez. Deve haver algum engano, alguma confusão. Doutor, disse Lampião, e agora havia uma nota de impaciência em sua voz. Não me obrigue a perder tempo com mentiras. Tenho pessoas morrendo em Canudos Pequeno enquanto você fica aí contando suas moedas sujas de sangue. Fez uma pequena pausa, deixando que suas palavras penetrassem na mente aterrorizada do médico. Agora você vai fazer exatamente o que eu mandar, continuou, sua voz voltando àquele tom perigosamente calmo. Primeiro, vai me dar toda a reserva de antídoto que tem aqui nesta casa. Segundo, vai me ensinar como preparar mais, me mostrar todos os seus cadernos, todas as suas fórmulas. Terceiro, vai vir comigo até a Praça de Canudos Pequeno e contar para todo mundo, na frente de Deus e dos homens, o que você fez. E se eu me recusar? Perguntou Aristides, embora já soubesse que não tinha escolha. Lampião pressionou o cano do revólver mais forte contra a nuca do médico, fazendo-o sentir cada detalhe da arma que podia acabar com sua vida num piscar de olhos. Doutor, disse, a voz agora carregada de uma ameaça que não precisava ser explicitada. Você já viu uma pessoa morrer envenenada? Não, gaguejou Aristides. Eu já, muitas vezes. E posso lhe garantir que é uma morte bem desconfortável. Muito devagar, muito dolorosa. A pessoa fica consciente até o final, sentindo cada órgão parar de funcionar, cada músculo se contraindo em espasmos incontroláveis. Fez uma pausa deliberada, deixando que a imagem se formasse na mente apavorada do médico. Agora, imagine como seria se você morresse do mesmo veneno que usou para matar tantas crianças inocentes. Seria uma justiça poética, não acha? Uma lição que todo o sertão lembraria para sempre. O médico estava tremendo agora, seu corpo inteiro sacudindo como se estivesse com febre. Sabia que Lampião não estava blefando. O cangaceiro era conhecido por cumprir suas promessas, especialmente as promessas relacionadas à justiça e à vingança. Eu coopero, disse finalmente, sua voz reduzida a um sussurro desesperado. Mas o Coronel Augusto, ele vai me matar se souber que falei. Ele tem capangas, tem armas, tem poder. Doutor, disse Lampião, finalmente permitindo que o médico se virasse para encará-lo. Se você não falar, eu vou te matar agora, neste exato momento. Se o coronel descobrir e te matar depois, pelo menos você vai viver alguns dias a mais.
Eu diria que a escolha é óbvia. Aristides olhou nos olhos de Lampião e viu algo que o apavorou ainda mais que a ameaça de morte. Viu um homem que genuinamente acreditava estar fazendo justiça. Não havia ganância naqueles olhos, nem prazer sádico, nem sede de poder. Apenas a determinação fria e implacável de alguém que havia encontrado o mal em estado puro e decidido eliminá-lo da face da terra. "Está bem", sussurrou, sua resistência finalmente quebrada. "Eu conto tudo." Durante a hora seguinte, o médico explicou cada detalhe da operação, como preparava o veneno, como aplicava o antídoto, onde guardava os suprimentos. Revelou também os nomes de outros médicos que participavam do esquema em diferentes regiões do sertão, formando uma rede de corrupção que se estendia por centenas de léguas. Quando terminou, Lampião havia anotado tudo num pedaço de papel. Depois guardou o revólver no coldre e olhou para o médico com uma expressão que misturava nojo e uma estranha piedade. "Doutor, você é formado em medicina, não é? Jurou salvar vidas?" "Sim, faz 20 anos. E em algum momento durante esses 20 anos, você parou para pensar no que estava se tornando?" Aristides não respondeu. Não tinha resposta. "Venha", disse Lampião. "Está na hora de você conhecer pessoalmente algumas das pessoas que ajudou a matar." Enquanto caminhavam para a praça, o médico podia ouvir ao longe o som de tiros vindos da direção da fazenda do coronel. Corisco e seus homens haviam começado o ataque. A justiça de Lampião estava em movimento. A praça central de Canudos Pequeno nunca havia visto tanta gente reunida. Quando a notícia se espalhou de que Lampião tinha capturado o médico e ia revelar a verdade sobre a doença, praticamente toda a população da vila saiu de suas casas. Mesmo os que mal conseguiam ficar de pé se arrastaram até lá, movidos pela esperança de finalmente entender o que estava acontecendo com eles. Lampião estava no centro da praça, com o doutor Aristides ao seu lado. O médico estava pálido, as mãos tremendo, os olhos fixos no chão. Ao redor deles, um círculo de rostos marcados pelo sofrimento. Homens, mulheres e crianças que carregavam as marcas da doença misteriosa. "Meu povo", começou Lampião, a voz forte ecoando pela praça silenciosa. "Vocês estão sofrendo há 3 meses com uma doença que parecia não ter cura. Perderam filhos, pais, irmãos. Venderam tudo o que tinham para comprar remédio. Alguns de vocês estão aqui hoje porque conseguiram pagar. Outros estão aqui porque ainda estão lutando contra a morte." Fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem na mente de cada pessoa presente. "Hoje eu vim lhes contar a verdade. E a verdade é que vocês não estão doentes por acaso. Vocês foram envenenados." Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Pessoas se entreolharam, incrédulas. "Este homem aqui", continuou Lampião, apontando para o médico, "Doutor Aristides Carvalho, envenenou a água de vocês. Ele despejou veneno nos açudes, nas fontes, nos lugares onde vocês buscam água para beber e cozinhar. Fez isso de propósito, sabendo que vocês iam adoecer." O murmúrio se transformou em gritaria. Pessoas começaram a se mover na direção do médico, mas Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. "Esperem, deixem eu terminar." A multidão se acalmou, mas a raiva era palpável no ar. "Depois de envenenar vocês, esse homem se apresentou como salvador. Disse que tinha o remédio para a doença, mas cobrou caro, muito caro. Vocês venderam suas terras, seu gado, suas joias, tudo que tinham de valor para comprar a cura." Lampião olhou para uma mulher no meio da multidão, a mesma que havia perdido a filha na porta do consultório alguns dias antes. E quem não podia pagar morria, como a filha de Dona Francisca ali, que morreu nos braços da mãe porque o remédio custava mais que uma galinha e um saco de farinha. A mulher começou a chorar, mas não era mais choro de tristeza. Era choro de raiva. "Doutor", disse Lampião, virando-se para Aristides, "conte para eles. Conte como começou essa história." O médico ergueu os olhos pela primeira vez desde que chegaram à praça. Olhou para os rostos ao seu redor e viu o que havia causado.
Sofrimento puro, transformado agora em fúria justificada. Começou com voz trêmula. Eu fiz parceria com o coronel Augusto Pereira. A ideia era criar uma demanda por serviços médicos. Em português claro, doutor, cortou Lampião. Nós envenenávamos as pessoas para depois vender a cura, disse Aristides num fio de voz. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o vento ousava soprar. Era como se o próprio sertão estivesse processando a enormidade daquela confissão. Então, explodiu o caos. Pessoas gritavam, choravam, avançavam na direção do médico. Mãos se estendiam querendo tocar, arranhar, bater no homem que havia causado tanto sofrimento. Lampião teve que se posicionar na frente de Aristides para impedir que a multidão o linchasse ali mesmo. "Calma!" gritou. "A justiça vai ser feita, mas do jeito certo." Gradualmente a multidão se acalmou, mas os olhos continuavam fixos no médico com um ódio que queimava mais que o sol do meio-dia. "Doutor", disse Lampião, "você ainda tem uma chance de fazer a coisa certa. Onde está o antídoto?" "Na minha casa, no laboratório. Tenho o suficiente para curar todo mundo. E a fórmula? Está anotada no meu caderno. Qualquer pessoa que saiba ler pode preparar mais." Lampião se virou para Maria Bonita, que havia acabado de chegar correndo. Ela acenou com a cabeça. A missão havia sido cumprida. O antídoto estava seguro. "O remédio já está sendo distribuído", anunciou Lampião para a multidão. "Todo mundo vai ser curado, de graça, como deveria ter sido desde o início." Um grito de alegria se ergueu da praça. Pessoas se abraçaram, choraram de alívio, ajoelharam para agradecer. Mas Lampião ainda não havia terminado. "Agora chegou a hora da justiça", disse, a voz ficando perigosamente baixa. Puxou a peixeira da bainha com um movimento fluido. A lâmina brilhou ao sol como um espelho polido. "Doutor Aristides Carvalho", disse solenemente, "você foi julgado pelo povo que envenenou. Você foi considerado culpado de assassinato, extorsão e crimes contra a humanidade. A sentença é morte." O médico caiu de joelhos. "Por favor, Lampião, eu tenho família, posso pagar indenização, posso..." "Aqui não tem perdão", cortou Lampião. Com um movimento rápido e preciso, a peixeira encontrou seu alvo. O doutor Aristides Carvalho, que havia transformado a medicina em instrumento de morte, foi curado de sua ganância da única forma possível. A praça explodiu em gritos de aprovação. A justiça havia sido feita, mas ao longe vinha o som de cavalos galopando. Corisco e seus homens voltavam da fazenda do coronel, trazendo sacos de ouro e dinheiro recuperados. E uma notícia: o coronel Augusto Pereira havia fugido. O sol estava alto quando Lampião terminou de distribuir o dinheiro recuperado entre as famílias de Canudos Pequeno. Cada moeda, cada nota era devolvida àqueles que haviam perdido tudo para comprar um remédio que deveria ter sido gratuito desde o primeiro dia. Estava sentado na sombra da igreja, observando as pessoas que finalmente tinham esperança nos olhos novamente. O antídoto estava fazendo efeito rapidamente. As feridas na pele começavam a sarar, a tosse diminuía. As crianças voltavam a brincar. Era como assistir uma vila inteira ressuscitar. Maria Bonita se aproximou, trazendo uma xícara de café forte e a informação que Lampião estava esperando. "Virgulino", disse ela, sentando-se ao seu lado. "Consegui falar com a mulher que trabalhava na casa do coronel. Ela disse que Augusto Pereira não fugiu sozinho. Quantos homens levou? Uns 10, os melhores capangas dele. E levaram também todos os papéis do escritório, os nomes dos outros médicos que fazem parte do esquema, os lugares onde eles estão operando." Lampião tomou um gole do café e ficou pensativo. Sabia que havia cortado apenas uma cabeça da hidra. O coronel ainda estava vivo, e enquanto estivesse, outras comunidades correriam o mesmo risco. Ela sabe para onde eles foram? Para a Baixa Verde. Tem uma fazenda lá que pertence ao primo do coronel, um lugar isolado, bem defendido.
Corisco chegou nesse momento, limpando o suor da testa. Havia passado a manhã ajudando a distribuir o antídoto pelas casas mais afastadas. Capitão, disse, o povo aqui quer fazer uma festa em sua honra. Dizem que você salvou a vida de todo mundo. Não salvei ainda, respondeu Lampião levantando-se. Enquanto o coronel Augusto estiver vivo, ele pode começar essa desgraça em outro lugar. Então vamos atrás dele? Vamos. Mas primeiro, preciso resolver uma coisa aqui. Lampião caminhou até o centro da praça, onde uma multidão ainda se aglomerava ao redor do corpo do médico. Algumas pessoas cuspiam no cadáver. Outras faziam comentários sobre como a morte havia sido rápida demais para alguém que causou tanto sofrimento. Meu povo, disse Lampião, erguendo a voz para que todos ouvissem. A justiça foi feita aqui hoje, mas quero que vocês se lembrem de uma coisa. Esse doutor não era um monstro quando nasceu. Ele se transformou num monstro porque escolheu a ganância em vez da humanidade. Fez uma pausa, olhando nos rostos ao seu redor. Vocês têm filhos, netos, sobrinhos. Ensinem para eles que a vida humana vale mais que qualquer quantidade de dinheiro. Ensinem que quando um homem tem o poder de salvar vidas, ele tem a obrigação de usar esse poder para o bem. Uma voz na multidão gritou, e se aparecer outro médico como esse? Se aparecer, respondeu Lampião, vocês sabem onde me encontrar. Mais tarde, enquanto o bando se preparava para partir em busca do coronel fugitivo, Dona Francisca, a mulher que havia perdido a filha, se aproximou de Lampião. Seu Lampião, disse ela, queria agradecer pelo que fez. Não só pela justiça, mas por mostrar que ainda existe gente boa neste mundo. Dona Francisca, respondeu Lampião, tirando o chapéu em sinal de respeito, eu não trouxe justiça para cá. A justiça já estava aqui, no coração de vocês. Eu só ajudei ela a aparecer. A mulher sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Lampião via naquele rosto desde que chegara à vila. Mas quero lhe pedir uma coisa, continuou ele. Quando sua neta crescer, conte para ela essa história. Conte como o povo de Canudos Pequeno se uniu contra a maldade. Conte como vocês não se deixaram quebrar, mesmo quando parecia que Deus havia esquecido de vocês. Por quê, seu Lampião? Porque as histórias verdadeiras são a única coisa que realmente fica para sempre, e essa história precisa ser lembrada. Enquanto montava em seu cavalo para partir, Lampião olhou uma última vez para Canudos Pequeno. A vila ainda era pobre, ainda era castigada pelo sol inclemente do sertão. Mas havia uma diferença no ar, uma sensação de dignidade recuperada, de esperança renascida. Para onde agora, capitão? Perguntou Corisco. Para a Baixa Verde, respondeu Lampião. Temos um coronel para encontrar. E enquanto o bando se afastava, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar, o povo de Canudos Pequeno sabia que havia testemunhado algo raro no sertão. A verdadeira justiça em ação. A epidemia havia sido curada. Mas a lenda que nasceu naquele dia se espalharia mais rápido que qualquer doença, levando para todo o sertão a mensagem de que ainda havia homens dispostos a lutar pelos indefesos. 3 dias de cavalgada através da Caatinga trouxeram Lampião e seu bando até os arredores de Baixa Verde. A fazenda do primo do coronel se erguia como uma fortaleza no alto de uma colina, cercada por uma muralha de pedra e torres de vigia. Era evidente que Augusto Pereira havia escolhido bem seu esconderijo. Lampião observava a fortificação através de um binóculo, deitado na sombra de um mandacaru. Ao seu lado, Corisco contava os homens que patrulhavam as muralhas. 20 guardas visíveis, murmurou. Deve ter mais dentro. E o coronel? Vi ele na varanda da casa principal pela manhã. Está lá. Lampião guardou o binóculo e ficou pensativo. Um ataque frontal seria possível, mas custaria vidas de seus homens. E por mais que quisesse justiça, não estava disposto a sacrificar seus companheiros desnecessariamente. Tem que ter um jeito mais esperto, murmurou. Foi então que ouviu o som de cascos se aproximando. Virou-se e viu José Sereno chegando a galope, o rosto vermelho de excitação.
Capitão! Gritou, saltando do cavalo antes mesmo que parasse completamente. Tenho notícias importantes. Fala. Consegui interceptar um mensageiro que vinha de Recife. Trazia cartas para o coronel. José Sereno tirou um maço de papéis do alforje. O esquema é maior do que imaginávamos. Tem pelo menos 15 médicos espalhados pelo Nordeste inteiro, todos fazendo a mesma coisa, envenenando comunidades e vendendo a cura. Lampião pegou as cartas e começou a ler. À medida que absorvia as informações, sua expressão ficava cada vez mais sombria. O que haviam descoberto em Canudos Pequeno era apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Olha isso aqui, disse apontando para uma linha específica. Só no último mês, eles arrecadaram o equivalente a 20 contos de réis. Dinheiro suficiente para comprar um município inteiro. E tem mais, continuou José Sereno. Uma das cartas fala de uma operação especial planejada para Juazeiro. Eles querem envenenar o Rio São Francisco. O silêncio que se seguiu foi pesado. Envenenar o São Francisco seria como envenenar a artéria principal do sertão. Milhares de pessoas morreriam. Quando? Perguntou Lampião. Daqui a uma semana. Lampião se levantou e começou a andar de um lado para o outro. A situação havia se tornado maior que qualquer coisa que já enfrentara. Não era mais uma questão de vingança pessoal ou justiça local. Era uma questão de sobrevivência de toda uma região. Escutem bem, disse, virando-se para seus homens. O que temos aqui não é só um coronel criminoso, é uma organização inteira dedicada a transformar sofrimento humano em lucro. Se não pararmos isso agora, o sertão inteiro vai virar um cemitério. Maria Bonita, que havia ficado em silêncio até então, falou. Virgulino, mesmo que a gente prenda o coronel Augusto, como vamos parar 15 médicos espalhados por todo o canto? Era uma pergunta que Lampião já havia se feito, e a resposta que encontrou era ao mesmo tempo simples e terrível, fazendo o que sempre fizemos, mostrando que crime não compensa, mas desta vez, vamos fazer isso de um jeito que ninguém esqueça. Olhou na direção da fazenda fortificada. Corisco, quantos homens temos? 42, capitão. Todos prontos para o que der e vier. Não são suficientes para enfrentar toda uma rede de criminosos, mas são suficientes para enviar uma mensagem. Lampião caminhou até uma pedra grande e subiu nela, ficando de frente para todo o bando. Rapaziada, disse, a voz carregada de uma autoridade que vinha dos anos de liderança no sertão. Hoje não vamos só atrás de um coronel, vamos atrás de uma ideia. A ideia de que é possível ganhar dinheiro matando inocentes. Fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem na tarde quente. Vamos mostrar para todo médico corrupto, todo coronel ganancioso, todo político ladrão que existe no Nordeste que certas linhas não podem ser cruzadas. Que quando alguém transforma crianças em moedas de troca, encontra o inferno na terra. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Esses homens haviam seguido Lampião através de centenas de batalhas, mas nunca o viram tão determinado. O plano é simples, continuou. Vamos entrar naquela fazenda, vamos prender o coronel Augusto vivo e vamos fazer ele nos levar até cada um dos médicos da rede. Um por um, vamos visitá-los todos. E quando terminarmos, não vai sobrar um só para contar história. Corisco ergueu o punho. E se alguém tentar nos parar? Lampião sorriu, mas era o sorriso de um predador que encontrou sua presa. Aí a gente mostra por que me chamam de Rei do Cangaço. Enquanto o sol se punha sobre a caatinga, tingindo o céu de vermelho sangue, Lampião afiava sua peixeira pela última vez antes do ataque. Cada passada da lâmina na pedra era acompanhada de uma reflexão sobre o que havia aprendido em Canudos Pequeno. Havia descoberto que o mal podia ser mais criativo e sistemático do que jamais imaginara. Mas também descobriu que a justiça, quando aplicada com precisão cirúrgica, podia erradicar até mesmo o mal mais enraizado. Maria, disse, sem levantar os olhos da lâmina, quando essa história acabar, quero que você escreva tudo num papel. Cada nome, cada crime, cada punição. Por quê?
porque um dia alguém vai tentar fazer a mesma coisa de novo. E quando isso acontecer, o povo vai ter um manual de como parar. A peixeira estava perfeita agora. Lampião a ergueu contra a luz do entardecer, admirando o fio que podia cortar um fio de cabelo no ar. Amanhã começa a maior caçada que o sertão já viu, disse para si mesmo. E quando terminar, todo mundo vai saber que com a vida do povo não se brinca. Na fazenda fortificada, o coronel Augusto Pereira olhava para o horizonte através de uma janela blindada. Não sabia ainda, mas sua última noite de sono tranquilo estava chegando ao fim. A epidemia que Lampião trouxe estava prestes a começar. E desta vez seria uma epidemia de justiça. A lenda conta que Lampião e seu bando passaram os 3 meses seguintes perseguindo cada membro da rede de médicos corruptos. Um por um foram encontrados, julgados e executados. O coronel Augusto Pereira foi o último a morrer, depois de testemunhar a destruição completa de sua organização criminosa. Diz o povo do sertão que depois dessa operação, durante anos, nenhum médico ousou cobrar mais que o justo por seus serviços no Nordeste. E que até hoje, quando alguém tenta transformar sofrimento humano em lucro, o vento da caatinga sussurra um nome como aviso: Lampião. Lampião não morreu, virou remédio contra a ganância.